aí, meus queridos inscritos e não inscritos? Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black Teorias, e hoje eu vos trago a última parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu e Nanatsu. E agora bora pra hora do salve, que por sinal, esses salves serão especiais, já que estão ocorrendo no final de uma fanfic. Imaginem que cada salve que você recebe, é o mesmo que uma benção do Deus Jabiroca na sua vida. Aqui vai um salve para os seguintes seres humanos: Ana Paula, Ralisson Pinheiro Pinho, Godzenitsu, Anderson Virgens, Luiz Ferreira, João Eduardo, Tio Diego seu amigos, Yorishi, Alone Samá, Guilherme Silva, Novo Dog de Chapéu kkkk, Alugar de Kitsune Teorias Insanas Rura 5, Luan BL, Maria Aparecida, Luiz, Nenmatsu, Simone Teixeira Biscoé, João Francisco Lima de Souza, Robson William, Mil Grau, Josias AFT, Emanuel Riquelme Rodrigues, Vinícius Miranda, Som Black, Osvaldo 666, Sung Satoru Voldgod, Um Momento com a Ellen, Lucas William, Efraim Fernandes, Paulo Santos BDF, Bernardo Hilário, Cantinho do Bebê. Essas foram as pessoas, das quais foram abençoadas pelo Deus das teorias /fanfics. Um amém ao Deus Jabiroca, e bora começar esse vídeo. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Mamatsu no Papai, Nanatsu no Taizai? Episódio final. A história continua, comigo acordando de manhã, depois de ficar me divertindo com a Sukuna a noite inteira, e percebendo que ela estava grávida. Assim que vi aquela pequena forma de vida, eu na hora dou um grito bem alto dizendo: eu vou ser pai. Mas esse grito obviamente acabou acordando a Sukuna, que acabou tomando um susto enorme. Daí eu explico a Sukuna que ela estava grávida, e que era provável que o bebê fosse nascer em breve, levando em conta que ambos éramos seres sobrenaturais, por assim dizer, e que era provável que o bebê nascesse com a força de um deus. E após saber disso, ela me dá um beijo, e diz o seguinte: tem como você ver qual o sexo do bebê? É que eu tô curiosa pra saber se o que eu carrego em meu ventre é um deus, ou uma deusa. E eu na hora digo: vamos ter que esperar, porque infelizmente eu não sou onipotente pra saber dessas coisas. E depois disso, a gente contou a notícia aos pecados, que por sua vez, disseram o seguinte. O Escanor disse: ora, parece que em alguns anos, eu terei um oponente à minha altura. E a Merlin disse: interessante, esse bebê irá nascer com características do pai e da mãe, então tem uma leve chance dele nascer com 4 braços. E depois de um tempo jogando conversa fora, o Meliodas dá um enorme grito de alegria, do qual pôde ser ouvido por todos nós. E ao chegar no quarto do Meliodas, ele estava fazendo um carinho na barriga da Elizabeth, enquanto dizia: meu precioso, ou preciosa. E na hora eu digo: deixa eu adivinhar, a Elizabeth também tá grávida. E o Meliodas só balança a cabeça em sinal de confirmação, com um grande sorriso no rosto. E o Ban diz: quem diria, hein, capitão, você pode mesmo fazer filhos. E eu achando que você era estéril, já que você e a Elizabeth brincaram várias vezes, e nunca aconteceu isso. Mas aí eu digo o seguinte ao Ban: mas eu e a Sukuna brincamos quase todos os dias por mais de 3.000 anos, e hoje em dia, pelo que você pôde ver, ela ainda pode ter filhos. E na hora o Ban fica calado, e só fica observando a situação. Agora vamos dar um time skip. 6 meses depois, o bebê da Sukuna acabou nascendo, já que, como eu havia dito antes, como os pais da criança são seres sobrenaturais, o bebê demora menos tempo para se desenvolver no ventre da mãe. E a Merlin fez o parto do bebê, pois, diferente de Kimetsu no Yaiba, eu não tenho experiência nenhuma com partos. Mas assim que ela puxou aquele bebê para fora da Sukuna, eu na hora vi o seguinte. Era um menino, de cabelos cor-de-rosa, com 2 pequenas marcas abaixo de seus olhos. E na hora eu penso: já sei que nome dar a esse garotinho. Então, eu sussurro um nome no ouvido da Sukuna, e logo ela balança a cabeça em sinal de confirmação, e diz o seguinte: meu querido filhinho, você vai se chamar
Itadori. E seu nome completo será Ryomen Satoru Itadori. Desculpa por esse nome sem sentido, mas é que a criatividade tá indo pro beleléu. E depois de dar um nome ao bebê, nós criamos o pequeno Itadori no clã das maldições, para que ele pudesse crescer forte e inteligente, de certa forma. E todo mês, os pecados vinham nos visitar, sempre jogando conversa fora, já que não existiam mais perigos nesse mundo. Agora vem outro time skip. 15 anos depois. O meu filho já estava idêntico ao Itadori Yuji de Jujutsu Kaisen, só que com a pequena diferença dele ser muito mais inteligente que em Jujutsu. E ele tinha por volta de 9 milhões de poder mágico, e a maioria dos seus poderes envolvia a energia amaldiçoada, e Ki de Dragon Ball, podendo usar até mesmo o instinto superior, e o Super Saiyajin Blue. E em um certo dia, enquanto que eu treinava o meu filho, uma forte luz aparece sobre o clã das maldições, e eu na hora digo o seguinte, enquanto que colocava minha mão sobre o ombro do Itadori. Filhão, conheça o seu bisavô, o deus Jabiroca. Mas ao ouvir o nome do deus, o Itadori quase solta uma gargalhada, e fica se segurando para não rir. Mas depois de um tempo, o deus Jabiroca se apresenta ao Itadori, e logo os dois ficam jogando conversa fora, com o Itadori fazendo perguntas como: como é que você faz cocô? Quem entendeu a referência entendeu. E depois de uma longa conversa, da qual demorou 5 horas, o deus Jabiroca me diz o seguinte, enquanto que me encarava, e fazia um olhar sério. Eu preciso da sua ajuda, para criar novas dimensões alternativas. Mas aí eu pergunto, como assim, criar novas dimensões? E o deus Jabiroca explica, que como a fusão entre eu e ele, resultava no deus supremo das teorias fanfics, e das reencarnações de animes. Era o dever dele, criar novas realidades, com alterações cada vez maiores. Ou seja, criar universos de teorias fanfics. E ouvindo isso, eu dou um abraço no Itadori, e digo o seguinte, enquanto me fundia com o deus Jabiroca. Diga pra sua mãe, que eu vou ficar fora de casa o dia todo. Assim, o Black Chaos é mais uma vez formado, e ele por sua vez entra em um portal, do qual logo se fecha. E após isso, o Itadori vai dizer à sua mãe, no caso a Sukuna, que eu saí entre aspas com o deus Jabiroca. E ao dar a notícia, a Sukuna quase quebra uma parede com um soco, enquanto pensava. Certeza que aquele pervertido do Jabiroca levou o meu querido Black para um puteiro espacial. Eu posso até ter 4 braços, mas não quero ter um par de chifres tão cedo. Enquanto isso, em um universo bem caótico, o Black Chaos estava voando por uma galáxia muito estranha, da qual tinha vários mundos, um mais bizarro que o outro, e todos estavam conectados por uma espécie de cordão, que levava até um cérebro gigante à deriva no espaço. E logo o Black Chaos diz: como é bom estar nesse lugar. O universo teórico. Vejamos, a pedido dos deuses superiores, apelidados carinhosamente de inscritos. O próximo mundo a ser alterado, é o de Shumatsu no Valkyrie. Assim, o Black Chaos vai voando por todo o universo teórico, e visita vários mundos de teorias, selecionando alguns poderes para esse novo mundo. Até que ele passa pelo mundo de Kimetsu no Yaiba, do qual já estava em seu final. Então, o Black Chaos pega a alma do meu personagem dessa fanfic, juntamente com a alma de um certo vampiro, do qual tinha o mesmo sobrenome que eu. E depois disso, ele ainda passa no mundo de Boku no Hero, e vê que esse universo também estava no fim. Assim, ele pega a individualidade do Oni for Oni, e modifica esse poder, fazendo com que ele ficasse ainda mais forte, e sem a parte de mudança de personalidade. E por fim, ele vai até uma certa área daquele universo, onde tinha um planeta, do qual era muito pequeno, e acima dele estava o nome do mangá/anime ao qual ele pertencia. Então, o Black Chaos pega aquele planeta com sua mão direita, e logo passa todos aqueles poderes que ele havia pego, para um bebê, do qual era o primeiro filho do Adão. Sendo que primeiro ele mandou o Oni for Oni, que ele havia transformado em uma espécie de graça. E logo em seguida mandou aquelas 2 almas para o bebê. E depois de toda essa alteração, o Black Chaos já estava voltando para o mundo de Nanatsu, já que segundo ele, todas as alterações já haviam sido feitas.
Mas quando ele estava prestes a fazer um portal para sair do universo teórico, ele vê uma alma saindo do mundo de Shumatsu no Valkyrie, e logo ele faz o seguinte. Bom, como eu não tenho muito o que fazer, irei dar uma alterada em mais um mundo. Assim, o Black Chaos pega aquela alma, e a leva até um planeta distante, onde o mar ocupava 90% daquele planeta. E logo ele joga aquela alma no planeta, e vai embora do universo teórico. E chegando no mundo de Nanatsu, a fusão é desfeita, e o deus Jabiroca volta pro céu, e eu vou pra casa. Mas ao chegar em casa, a Sukuna fica me encarando, enquanto perguntava. Onde é que você tava? Daí eu explico onde eu tava, um pouco nervoso. E depois de explicar tudo, o Itadori sai de casa, e diz que ia ver os pecados. Assim, o Itadori cria várias asas negras em suas costas, e vai voando até vários lugares da Britânia, já que nessa época, os pecados haviam se separado, e cada um tomou um rumo diferente na vida. E agora eu vou dar uma última resumida do que cada pecado fez de sua vida. O King e a Diane, após se casarem, foram morar na floresta do Rei das Fadas. O Ban e a Elaine foram viver em Lyones, onde o Ban é tecnicamente um aposentado. O Gunther e a Merlin foram viver no castelo do Rei Arthur em Camelot, com o Gunther ajudando a Merlin em suas pesquisas. O Escanor e a Rosa também foram morar em Lyones, com o Escanor ganhando bastante dinheiro em torneios de luta. E no caso do Meliodas e da Elizabeth, eles ficaram vagando pelo mundo, em cima daquele porco de terra. E o filho da Elizabeth com o Meliodas se chama Tristan, já que não tô com um pingo sequer de criatividade para isso. E para finalizar, o Zeldris continua como o Rei Demônio, e está no purgatório, com sua amada Gelda, e aguardando o dia em que ele irá virar pai. E depois de ir a todos esses lugares, todos nós fomos dormir, mas antes do Itadori ir para o seu quarto, eu disse a ele o seguinte, enquanto que colocava minha mão sobre seu ombro. Um dia, você terá que ir para outra dimensão, e viver suas próprias aventuras, meu filho. E ele apenas dá um aceno de cabeça, e vai para o seu quarto. E enquanto dormia com a Sukuna, eu tava pensando no seguinte. No fim das contas, tudo deu certo, e essa história teve um final feliz. Assim, eu fecho os olhos, e a história acaba aqui. Espero que tenha gostado desse último episódio. Que o Deus Jabiroca, o Black Chaos abençoe, e até a próxima fanfic, se os deuses supremos permitirem, e a minha mente deixar. Amém.